mas a gente usa e muito intensamente, isso faz com que a rapidez para lançar produtos e aprimorar produtos em todos os países que a gente opera de forma muito rápida e eficaz. É impressionante. Olá pessoal, eu sou o Pacete e junto com a CT estou aqui no Feiraban Tech, esse evento gigante, não só em números, investimento, mas principalmente pelas discussões. O mercado financeiro e todos os ecossistemas relacionados estão aqui discutindo tecnologia, inovação, mas mais do que isso, falando muito sobre o comportamento, o que eu acho muito legal. Eu estou aqui com o meu parceiro Leandro Duran, diretor de negócios na CT. Duran, dentro da CT, você olha para onde ali? Para quais segmentos? Então, hoje eu estou trabalhando no desenvolvimento de novos negócios focado no mercado financeiro. Então, banco, seguradora, tem trabalho, corretora, meio de pagamento, cai tudo ali para... Até benefícios que tem uma parte de sinergia com pagamentos, né? Então fica tudo com a gente ali, com a nossa estrutura. Olha, né? O quanto você tem de ecossistemas transversais aqui. O varejo está perto também, então você começa a trazer um monte de coisa. Né? Muito bom. Querido, obrigado por possibilitar essa conversa com a nossa convidada, Karina Melendez. Ela é da EMCD e ela vai explicar o que é a EMCD. Falei correto, Melendez? Falou correto, Melendez. Obrigada. Bem-vinda, obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom, eu sou a Karina, eu trabalho na EMCD. A EMCD é uma empresa europeia e ela é a top 10 mining pool no mundo, né? Também tem serviços de infraestrutura de cripto e também produtos de investimento de cripto. Então é cripto. É cripto, e esse termo que você mencionou é mineração. Mineração, isso. Quando a gente ouve as pessoas minerando Bitcoin, onde tem energia barata. Então são pessoas que se reúnem e fazem essa mineração para conseguir acesso ao Bitcoin. E como é muito caro, o que acontece? É criado um pool. Então, nós somos um pool porque isso permite que investidores menores consigam acesso a isso. Agora, calma, não se assuste. Você que acha que o mundo cripto é um bicho de 7 cabeças ou está muito distante da nossa realidade, e pode até parecer que a Karina já nasceu respirando cripto, mas não, ela tem uma trajetória aí de alguns anos, passando por algumas das principais empresas do mundo de meios de pagamento, e é interessante, a tua contratação foi exatamente para trazer um pouquinho mais trazer o cripto para o mainstream, mais ou menos isso? Cara? É isso. Eu vim de finanças tradicionais, eu comecei minha carreira em Wall Street, sou de corretora de valores. Olha só. Sempre em vendas, adoro emoção. E eu vejo, inclusive, o cripto hoje é o que ações era lá atrás, 25 anos atrás, quando a gente tentava vender ações, ninguém sabia o que era, tinha medo. Cripto é muito parecido. Então, eu estou nesse emprego hoje, nessa oportunidade, porque eu tenho acesso a esse network e eu entendo que é uma pessoa procurando um investimento diferente. Então, estou aqui para ajudar a desmistificar cripto. Muito bom, eu gosto dessa desmistificação. Então, reforçando, né? Para quem não está habituado com o mundo cripto, a gente não está falando aqui de nicho do nicho. Pelo contrário, é um mundo que está habilitando hoje muita evolução e muita tecnologia. Cara, dá uma ideia pra gente da imersão que você está fazendo nesse mundo. O que você encontra de pontos em comum, o mundo cripto e o mundo de meios de pagamento, e o que tem de diferente aqui que dá para somar? Olha, o mundo cripto é um mundo com muita inovação, muita tecnologia, então isso sempre foi ligado ao mundo tradicional de finanças, né? As coisas mudam muito rápido, e é um mundo também, por mais que as pessoas falam, eu mesmo falo com meus amigos, cripto tem medo, é muito seguro. Hoje investir em cripto, em USDT, que é o stablecoin do dólar, é a mesma coisa que ter investimento em dólar. Ou seja, você tem estruturas, tem regulação, você tem camada de segurança. Exato. Então o desafio é criar aqui, por exemplo, no Brasil, na América Latina, que é onde eu vou trabalhar essa parte, é criar aquela camada de segurança para o público geral, né? Porque você olha aqui nesse evento maravilhoso, tá cheio de coisa de cripto, de blockchain. Então, assim, é o novo mundo. Já chegou. Não é que assim vai chegar, já estamos lá. Se você olha fui no Web Summit no Rio agora, tudo que se falava de finanças era relacionado com cripto. Sim. Várias empresas falando porque você pode ter a parte cripto mais, essa que a Karina falou, ligada ao valor monetário, mas tem a parte de infraestrutura, que isso é o que tá mudando muito o mainstream aqui, porque cripto é mais eficiente, infraestrutura é mais eficiente. Esse é um ponto super importante, Duran, porque praticamente todas as empresas que estão aqui, sejam os grandes bancos, corretoras, seguros, eu diria que 95%, se não todos, têm hoje
um pezinho ali em cripto do ponto de vista de estrutura, de conceito também, isso é muito importante. Sim, ou seja, até o Banco Central empurrando com o Drex, né? Quem não se mexia teve que se mexer. E você pega um banco tradicional, igual o Bradesco, por exemplo, ele lançou agora um fundo composto de cripto no portfólio. Então, antes, a Karine falou, você tinha um fundo de ações, que era renda variável. Agora, a cripto entrou ali como renda variável, compondo carteiras de investimento de grandes bancos. Ô, Karine, eu tô até considerando algumas empresas que você já passou, a Adyen, o PayPal. Eu tô lembrando, não é uma comparação direta, mas também o exemplo que você deu das ações com cripto, eu acho que faz muito sentido. Mas mesmo na parte de meios de pagamento, quando a gente começa a fazer essa transição um pouquinho do B2B para o B2C, Sim. a gente precisou de um processo ali cultural e de educação, né? Total, porque assim, eu entrei, assim, eu comecei minha carreira em pagamentos, saí da finanças tradicionais, fui para pagamentos em 2020, auge da pandemia. 2020. Então, assim, aquilo lá foi assim, bom, primeiro que assim, consegui bater todas as minhas metas de vendas, né? Porque era e-commerce. Mas o mais interessante era como aquilo impulsionou o pessoal a entrar em e-commerce, que eles tinham medo. Porque a gente acha que todo mundo tinha e-commerce no Brasil. Não! Tinha gente que tinha medo de clicar num botão, num checkout. Medo. E hoje isso ainda tem um pouco, mas avançou muito. Então, isso que a gente, quando tem essa inovação e o pessoal começa a usar e vê que funciona, é aí que começa a ficar legal o negócio, né? E mesmo hoje, apesar do boom que tivemos não só do e-commerce, mas de social commerce, o próprio live commerce, agora TikTok Shop acabou de chegar, a gente tem um percentual de crescimento ainda muito grande, né? A penetração ela ainda é baixa. Sim. E é interessante também, porque você vê as empresas tradicionais de pagamentos, né? Você mencionou PayPal. Eu vou falar PayPal porque, né, eu trabalhei lá há bastante tempo, eu tenho muito respeito pela empresa. Na plataforma, na minha wallet hoje da MCD, eu consigo usar o PayPal para comprar stablecoin. É incrível, gente, isso. É uma coisa incrível. Ontem eu mandei um print e mandei para minhas amigas do PayPal. Falei, olha só. Elas falaram, o que é isso? Eu falei, então, olha, dá uma olhada. Então, assim, está muito inserido no nosso dia a dia. E eu acho que vai começar a avançar muito mais rápido isso. Você falou 2020 e o Duran me fez lembrar aqui 2022. Não, talvez um pouquinho, 2022. A gente teve um boom ali de um conceito chamado metaverso. Mas eu lembro que naquela época, e é óbvio que o metaverso ele é muito mais complexo do que apenas uma palavra, mas naquela época eu cheguei a entrevistar o CEO da Visa, o CEO da Mastercard, para entender como que o metaverso e os conceitos ali se desdobravam na parte de pesquisa dessas empresas de meios de pagamento. E eles estavam ali já, 2020, 2021, inseridos em discussões sobre tokenização, os próprios NFTs, a estrutura blockchain. É aquilo que eu falei, a infraestrutura do blockchain, ela permite maior rapidez. A stablecoin que ela falou, hoje remessa internacional, você não precisa fazer um SWIFT que demora uma semana para fazer uma remessa. Você faz a conversão para stablecoin, manda stablecoin para outro país, lá converte para dólar, paridade 1 para 1, taxa menor, e você, muito mais rápido, você consegue fazer o negócio andar, né? Então, uma empresa que demora para comprar, ela vai comprar mais rápido. Aliás, esse ponto é muito legal que você falou, porque assim, uma das coisas, uma missão da empresa onde estou hoje é fazer currencies digital, né? E assim, o mais importante é que isso ajuda a população que não está bancarizada. E quando você pega o corredor de cross-border, de remittance, que não consegue fazer um SWIFT, que paga uma nota para fazer uma transferência, Bolívia, América Central estão usando cripto para transferir dinheiro de imigrantes para a família. Olha. E esse é outro corredor de negócio que a gente nem sabe. E está ali. Bolívia é 100% quase assim, cripto o pessoal usa. Como a gente usa Pix. Então isso é muito interessante, gente. Eu vi um pessoal da Finlândia falando, porque a Finlândia é um conjunto... A Filipinas. Ela é um conjunto de ilhas, né? Então tem muito imigrante no Canadá, muito imigrante nos Estados Unidos. E a dificuldade para mandar dinheiro para a família é que a pessoa precisava sair, pegar um barco, ir até a casa de câmbio para fazer o câmbio. E agora eles conseguem transferir o cripto e fazer esse chaveamento e a pessoa já consegue receber o dinheiro lá do imigrante. Você não tem intermediador, né? Então é mais barato. Essa você questão... não tem decentralized finance, é isso, né? Essa questão já política é muito interessante quando a gente fala de cripto, porque mesmo em contexto de guerras, né, em contexto de situações de conflitos, a gente acaba tendo uma via ali de transferência que é isso, sem
o intermediador que pode estar sob algum tipo de Sim. ameaça ali, Sanção, né? às vezes os países Sim. sofrem sanções, a pessoa saiu refugiada de algum lugar, e os bens ficaram para trás, as contas correntes ficaram no outro país. Como é que ela vai sobreviver, né? Como é que ela consegue... Olha que legal, ó, a gente acha às vezes, nossa, mas é um papo cripto, blockchain, é muito frio, muita tecnologia, ó, a gente já tá falando de geopolítica, eu adoro isso. Cara, deixa eu, antes de falar, eu vou trazer vou falar um pouquinho sobre interoperabilidade, mas antes, só pra gente fechar essa primeira parte, o que você falou, né, desmistificar, por que que tem muitos mitos em relação ao mundo cripto? Por que que às vezes as pessoas têm esse medo ou esse distanciamento? Olha, o Bitcoin, todo mundo vê, né, viu o oba-oba do Bitcoin. Realmente, quando lançou o Bitcoin, aquelas pessoas que comprou muito barato, que nem no mercado de ações. Ah, eu comprei Microsoft há tanto. É o mesmo conceito. Muita gente ganhou muito dinheiro. E o que acontece? Tem muita gente que ainda fala que pode se ganhar dinheiro fácil. E aí que tá. E assim, é muito difícil, gente. Não é assim que funciona, né? Efeito manada, quando a gente estuda psicologia de finanças, é muito complicado isso. Ah, eu vou ganhar porque todo mundo atrás já ganhou. Então, cria esse negócio. Então, isso é uma parte. Então, tem um desafio da própria credibilidade do ecossistema. Então tem muito. Como tem, né? A pessoa adora ganhar dinheiro em cima de coisas que não são reais. Tem todas aquelas pessoas que criam carreiras falando: olha, vem aqui, eu vendo o meu curso e você vai ganhar tanto. Que a gente já sabe como é que é, ainda mais na América Latina, né? Mas o cripto geral tem muito isso. Então, tem que conseguir separar quem realmente é sério e quem não é. E tem muita gente séria no meio. E aí tem a outra camada que, assim, a minha rede, meus amigos, eu falo cripto, eles falam, cripto? Tenho medo, porque não conhece. Aí quando eu começo a mostrar, fala, ah, legal, entendi. Então é quase tijolo por tijolo ali explicar, é falta de conhecimento. Então eu acho que é o nosso papel da mídia, quem é entusiasta, ajudar no Brasil a gente já tem na América Latina, o mundo também agora está mudando, né? Você vê os bancos fazendo fundo de ETF, fazendo fundo disso. Então, eu acho que cada vez mais cursos de cripto, né? Então, cada vez mais a gente vai ver isso se popularizar, mas vai demorar um pouco. Mas eu estou animada com o desafio. Mas a gente teve, também aqui no Brasil, teve um ponto que aparecia muito aquelas pirâmides, né? De pirâmides financeiras. Isso. Utilizando o nome de Bitcoin, mas não tinha Bitcoin, não era transação Bitcoin. Não, você vai ganhar 50 vezes mais, 40 vezes mais, Sim. E era golpe, né? Era pirâmide. Exato. Então, acho que isso também deu uma balada na credibilidade, né? Pro leigo, ele falava, tem Bitcoin no meio? Né? Não quero saber. Verdade. Tem eu tô lembrando de é super legal. Eu sou da periferia de Osasco, que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, e aí tem um lance aqui de sair das nossas bolhas, né? A gente tá em São Paulo, é uma bolha. Por exemplo, na periferia, muita gente usa criptomoeda para transação. Às vezes você acha, não, cripto, estamos falando do investidor AAA, nada disso, né? Tem também uma desconstrução aqui até de quem é a pessoa que está transacionando nesse mundo. Deixa eu trazer um termo aqui, interoperabilidade, que é um termo que ele está presente em tudo quando você fala de integração, né? E aí, junta aqui as suas duas experiências, cara. A experiência de meio de pagamento, o exemplo que você deu de PayPal, né? É muito bom, porque é talvez um método tradicional de meio de pagamento suportando uma operação. Hoje, em termos de interoperabilidade, que é essa capacidade de juntar aí várias plataformas, a gente avançou? Avançou. Por exemplo, tem muita empresa, alguém pode ser contratado por algum estrangeiro para fazer um serviço e ser pago em criptomoeda, em USDT, e aí para trazer esse dinheiro para cá, como é que faz? Gente, é muito fácil. É um clique. Então, assim, tem essa integração entre as plataformas de forma muito quase orgânica, vamos dizer. Então, você não precisa ficar... E o mais legal disso, quando você tem a integração, você não fica pagando taxa em cima de taxa. Quando você faz o off-ramp é quando você pega o cripto, vende e transforma em cash, né? Eu consigo fazer esse dinheiro chegar na minha conta via Pix em menos de 2 minutos. Essa é uma desconstrução importante também, porque às vezes é uma barreira, né? A pessoa acha, não, mas eu vou investir em cripto, como que eu vou ter a liquidez? Ou como que eu vou ter... Você tem formas muito tradicionais de fazer E aí a taxa que você paga é muito pequena. E aí o que a gente chama de stablecoins, eu acho que é o que deu essa virada de jogo, né? Porque o stablecoin, ela é uma cripto
que ela é lastreada, o valor dela é igual ao valor do dólar. Então, quando eu faço um câmbio, eu estou fazendo um câmbio de real para dólar. Né? Se eu estivesse fazendo Bitcoin ou Ethereum ou qualquer outra, a variação do valor ela é intraday, é igual ação. A ação você fica o dia inteiro ali, a ação sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O Bitcoin acontece a mesma coisa. Então, para você fazer uma transação ali de Bitcoin, às vezes você ganhou o dinheiro só de transferir ou perdeu o valor só de transferir. Então, as stablecoins, elas trouxeram essa camada que justamente permite a interoperabilidade dos dois mundos e garante a liquidez de quem está. É liquidez. Liquidez, e assim, é impressionante porque assim, ontem, numa palestra aqui, alguém perguntou quantas pessoas têm stablecoin na wallet. Eu e mais 2 pessoas levantaram a mão. Numa palestra de 2 mil. De 2 mil pessoas e num evento segmentado, né? Para você ver como tem espaço, né? Como a gente tem trabalho para fazer, né? É só o comecinho. Mas muito legal essa primeira parte de desmistificar, né? E com elementos muito básicos, né? Liquidez, credibilidade, por aí vai. Karina, inteligência artificial é aquele ingrediente que não pode faltar em nenhuma conversa aqui no Febraban Tech. No mercado que você já estava, de meio de pagamento, a inteligência artificial há muito tempo já mudou esse mercado, né? Quando a gente traz para cripto, o que você consegue já mapear? O quanto que a generativa já mudou e também pode mudar ainda mais esse mercado que você acabou de chegar? Eu acho que assim, o AI dentro do cripto, ele consegue detectar padrões, né? Tipo assim, tanto de trade, de moeda, de que acontece entre o cliente, né, ali na plataforma, de coisas que a gente ia demorar muito tempo para construir uma base de dados e ficar tendo um time gigante para analisar esses dados. Então, é muito parecido com, assim, usar os dados para melhorar o produto e a experiência do cliente, né? Na MCD é legal porque, assim, a gente não vê, o cliente não vê, porque é tanta coisa sendo usada por aí, porque, assim, você nem detecta. Aí que está o negócio, a beleza do produto, porque está tudo sendo feito com AI, só que, assim, eu não posso falar o que é exatamente, por razões, né, de confidencialidade, mas a gente usa e muito intensamente, isso faz com que a rapidez para lançar produtos e aprimorar produtos em todos os países que a gente opera de forma muito rápida e eficaz. É impressionante. Um ponto que eu vejo que ajuda, porque quando você fala de blockchain, ela é um livro-razão, você tem todas as transações ali registradas, né? E sempre que se fala em cripto, tem quem faça lavagem de dinheiro. E as empresas são reguladas nos países, elas têm que fazer o Know Your Client, elas têm que fazer a proteção lavagem de dinheiro. Então, a inteligência artificial, mapeando essas transações, identificando esses padrões que a Karina falou, ela pode dar indícios de que aquele cliente está usando a sua plataforma para lavar dinheiro, e aí você consegue acionar muito mais rápido as autoridades também, né? Ô, Dura, me disse se essa pergunta vai fazer sentido. Então, eu posso deduzir que o mundo cripto ele é muito mais orgânico para a IA generativa do que, por exemplo, outros ecossistemas aqui, os meios de pagamento, porque ele já, de certa forma, a quantidade de dados, a velocidade já é muito propício para a IA? Já é muito propício. E tem um outro ponto que eu estava pensando outro dia. A gente sempre falou que blockchain ia ser a infraestrutura que ia permitir que dispositivos IoT fizessem transações entre si. E já faz tempo que a gente fala isso, né? E se eu, ao invés de dispositivos IoT, tiver agentes de inteligência artificial que interagem digitalmente, fazendo com as wallets, fazendo transações. Então, é um mundo muito mais natural para um agente de IA generativa utilizar cripto para fazer as transações, para fazer as coisas que eles têm que fazer, do que ele se ligar ao sistema tradicional, que ele vai ter que ter algum intermediário ali no meio, né? Então, quando a gente fala de agente, a hora que você olha para a infraestrutura de cripto, eu acho que ali vai começar a florescer um monte de solução, principalmente o mercado B2B, né, cara? Sim, total. A parte, assim, quando você faz vendas B2B, o Know Your Client é muito importante, né? Então, acho que o maior, assim, caso de uso, assim, tanto para pagamentos tradicionais como para cripto, é a parte de analisar quem é o cliente, de onde ele vem, o que ele está fazendo, né? Porque você tem acesso a muita coisa muito rápido, onde tem processos manuais muito fortes, o AI entra para ajudar a vida de todo mundo, né? E cria muita eficiência no processo. Sabe que blockchain é uma tecnologia que ela é difícil, às vezes, de materializar, né? Mas quando eu trago o agente de IA
a conversa, parece que eu consigo materializar um pouquinho. Então, eu tenho agentes se relacionando, mas com uma camada ali de proteção e de segurança muito estabelecida. Proteção, segurança, privacidade, né? Anonimização, anonimato da informação, né? Então, um agente transaciona com o outro, ele nem vai saber quem é um agente, né? É quase mais ou menos assim. Não literalmente isso, mas para eu ter uma dinâmica de um agente que seja funcional e segura, eu preciso do blockchain como um grande habilitador. É aquilo que eu falei, né? A gente falava do IoT e agora a gente tem os agentes de IA, eles vão ter uma plataforma de transacionar entre eles que tem tudo isso que você comentou. Karina, você mencionou, a gente começou falando bastante, até sobre uma perspectiva B2C, mas você mencionou o B2B aqui, né? Essa relação entre empresas. O que você consegue perceber em relação à cultura e comportamento? Tem resistência, não tem? Eu sei que é muito óbvio dependendo da área, do segmento, mas o B2B começando a entender mais esse mundo. Eu acho que os dois andam juntos, né? O B2C, a gente já falou bastante, mas o B2B ele é mais complexo, né? Porque vendas B2B é mais complexa, né? Como um todo. Então, o mundo B2B já é complexo. Então, para cripto vai ser mais ainda. Então, acho que tem alguns use cases, né? Casos de uso interessantes de como, por exemplo, eu mencionei o cross-border, né? Então, assim, transferências fronteiriças, né? Que eles chamam. Isso daí é importante no B2B. Né, quando você tem uma empresa que exporta, importa, então assim, eu vou usar cripto para fazer essas transferências, porque daí eu não preciso de um monte de gente. O Swift hoje, a transferência via Swift é a coisa mais arcaica que tem e ninguém conseguiu inventar uma coisa nova. E o cripto vai entrar nesse espaço, já entrou. Você tem empresas aqui que estão fazendo isso aqui nessa feira mesmo. Então, é um espaço aí muito interessante para o B2B. Eu vejo essa parte de cross-border. Esse termo que você falou, cross-border, ele foi fundamental para alguns e-commerce chineses se fortalecerem aqui, não foi? E assim, e passa pelo B2B e o B2C. Porque você pega, por exemplo, empresas grandes de pagamentos que fazem cross-border, ele está atendendo aquele pequenininho do gig economy, que hoje tem 3, 4 empregos e é pago lá fora. Então, para ele receber, ele faz via, e esses wallets vão começar a receber cripto. E tem um outro ponto né? Que é interessante para o B2B, que é o Scroll Account, né? O Scroll Account é um serviço que os bancos oferecem. Então, eu te vendi este copo e você vai me pagar esse copo. E aí, qual que é o dilema? Eu te entrego o copo primeiro ou você me entrega? Então, imagina um navio saindo da China com um container aqui e eu estou com o dinheiro aqui. Eu coloco o dinheiro nessa Scroll Account, a hora que eu recebo a mercadoria, o banco libera para você. Com uma infraestrutura de blockchain, um smart contract, a gente não precisa do banco. A gente consegue fazer essa transação financeira segura. Então, quando você receber, vai ser liberado o dinheiro automaticamente e o fornecedor recebe. Estou lembrando aqui do exemplo, talvez, de um marketplace, que foi também uma camada super importante. Quando a gente fala do Mercado Livre, a Amazon, o marketplace está muito baseado nisso, né? Eu tenho intermediário aqui, mas eu tenho alguém que vai desembolsar um dinheiro que vai ficar ali e alguém que vai trazer um produto. Isso, e aí eu tenho um intermediário que garante essa transação. O que a infraestrutura de cripto permite é que eu não preciso mais desse intermediário. Aí a relação ela se torna empresa com empresa, e não empresa com banco e aí empresa com empresa. Duran, agora a pergunta de milhões aqui. Quando eu levo para a tua área comercial e de novos negócios, de novo, está muito claro aqui que cripto, quando a gente fala de cripto distribuído em vários aspectos. Você hoje precisa ter uma venda, às vezes, mais técnica, mais segmentada, não precisa, ou a expertise dos seus profissionais hoje ela já contempla, como que é? Não, a gente, quando eu falo de infraestrutura de pagamentos blockchain, é um time especializado, é gente que olha diferente, porque vou falar no mercado com gente que também tem um conhecimento técnico diferente. Porque muda o jeito de pensar, né? O cripto como você está descentralizado, como o blockchain é descentralizado, na hora que você vai desenhar alguma solução que use aquilo, você tem que entender todos esses mecanismos de
centralização, de smart contract, do analytics do blockchain, do que é registrado ali. Então, você precisa ter um conhecimento técnico mais específico para garantir a aderência do que o nosso cliente quer, a solução que a gente vai conseguir desenhar. O Karina, do ponto de falando para o B2B agora, porque ali na IMCD você também trabalha com B2B. B2C e B2B. No caso do B2B, quem que é o interlocutor no teu cliente que vai ser chave ali? É a figura de um CIO, da parte de cyber? Quem que é esse interlocutor que vai te ajudar tecnicamente? Olha, sempre depende da empresa, né? Eu que estou em vendas há muito tempo, a gente vai lá, vamos mapear os decisores. Mas, assim, quem está mais perto de tomar a decisão, mas quem vai ser meu champion lá dentro, né? Então, eu sempre procuro alguém que gosta do assunto, né? Então, isso é o primeiro, que daí ele vai conseguir me ajudar a influenciar o resto. Mas, geralmente, a pessoa ali de CIO, o CTO, como está ligado à tecnologia, onde eu estou resolvendo a dor, então, assim, de repente, o financeiro, o pessoal, CFO, né? o CFO, sempre aquele que assina, né? Então, assim, essas pessoas são sempre chaves na hora de vender para B2B. Sabe que eu fiz essa pergunta ontem, no primeiro dia do Febrabantec? O evento ele começou com um painel com os CEOs dos Tier 1, né? Dos bancos, dos principais bancos. E aí é interessante a reflexão, porque você tem hoje, 2025, as lideranças, os CEOs, falando com muita propriedade sobre tecnologia. Sim. Eu não diria que, obviamente, que eles têm repertório para blockchain também, mas eu diria que isso há 5 anos, talvez, não era muito fácil de encontrar, Sim. né? Porque, como o exemplo que você deu, às vezes é o CIO, mas o CFO também precisa entender, pelo menos, o que ele está contratando. Sim. E o CEO aqui, a CEO, é muito estratégico, né? É muito estratégico. Sim. Então, você vai ter um papel muito legal de levar o letramento para os CEOs aí, hein, cara? Sim. Eu estava assistindo o painel dos CIOs agora há pouco, né? E aí, eu não lembro quem foi exatamente que falou, olha, a gente sempre falou que tecnologia precisava estar perto do negócio. Sim. Hoje, negócio precisa entender de tecnologia e estar perto da tecnologia. Colocado, excelente. Então a gente, né? A gente usa tecnologia todo dia. Então, imagina alguém numa área de negócio que não consiga ter uma interlocução sobre tecnologia para resolver o problema dele, né? Isso é muito legal, né? Porque no fim a gente fecha aqui o nosso papo. De novo, nenhum segmento, nenhum perfil, nenhuma carreira vai passar longe de inteligência artificial, ou de todas as tecnologias que ainda estão por vir, mas é uma questão de mudança de repertório em todos os aspectos, né? Não necessariamente eu vou precisar programar, mas eu preciso entender o conceito de cripto, de blockchain e por aí vai. Duran, obrigado por proporcionar essa conversa aqui com essa craque. Prazer. Craque é ele. Craque é ele. Ele é craque também, mas aí a gente aqui levanta a bola para nossa convidada. Muito obrigada. O Duran me ajudou hoje numa matéria também sobre agentes de IA. Muito obrigado, querido. E, Karina, foi um prazer te conhecer. Muito legal esse teu novo desafio, assim, o que você traz de experiência, mas principalmente pelo termo que você usou, né? Desmistificar o mundo cripto para o público em geral e para as empresas. Muito legal, viu? De verdade. Obrigada pelo convite e foi um prazer, viu? Muito bom. Foi uma aula, foi uma masterclass aqui. É isso, a gente falou aqui sobre cripto, mas num sentido muito legal de popularizar, de democratizar e de desmistificar muitas coisas desse ecossistema que às vezes ele pode parecer distante, mas ele está próximo aí de tudo praticamente que você faz para chamar um delivery ou para fazer uma transação. Mais um episódio aqui direto do Febrabantec com a CIT e a gente se encontra no próximo.